E bora para mais um Série Exames. Bom, gente, voltei para conversar com vocês. E antes de tudo, gostaria aí que vocês curtissem esse vídeo e também se inscrevessem aí no canal, tá bom? Bom, é o seguinte, gente, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, só que ao mesmo tempo pode ser que esse assunto não seja assim um assunto que você goste tanto, porque eu vou falar um pouco dos mundos do videogame, certo? Bom, é o seguinte, quando a gente vai jogar um videogame, e eu já joguei já o PlayStation 2, PlayStation 1, o Nintendo 64, e ao mesmo tempo, o que você percebe na evolução de tecnologia, né? Você percebe que os gráficos mudaram, antes os gráficos eram muito quadrados, não tinha detalhes, né? E ao mesmo tempo você fica meio que assim, poxa, nossa, que legal. Só que se você for jogar os jogos de videogame de hoje em dia, você vai ver mais detalhes, né? E ao mesmo tempo, quando tem detalhes, tem trabalho, né? As empresas de videogame, eles trabalham para isso, para ter detalhes, para fazer um jogo que vale a pena, né? Que tenha uma venda, que tenha um retorno financeiro disso tudo. Mas eu gostaria de falar para vocês que essa ideia de mundo aberto, né? Quando você está jogando um jogo de videogame, existem jogos que são lineares, que tem começo, meio e fim, divididos em missões, certo? Pode ser que as missões sejam assim, 20 missões, ou 30 missões, ou 31 missões, mas é um jogo totalmente linear. E também existem jogos semi-mundo aberto, que eles são divididos entre o mundo aberto mais fechado e contido, e também ele é um jogo linear, vai depender aí da empresa, né? Vai depender do que a empresa está querendo mostrar para você. E aí tem os jogos de mundo aberto, que tem um mapa grande, vários detalhes, tem a missão principal, tem a missão paralela que você pode fazer, você tem que upar o seu personagem, você tem que comprar um monte de coisa. E, gente, jogos de mundo aberto, na época que eu jogava, eles eram jogos totalmente diferentes, né? Então, assim, eu tenho que falar de jogos que eu jogava. Eu já joguei vários jogos do Homem-Aranha. Os jogos do Homem-Aranha, ele tinha ali uma capacidade de mostrar que era um mundo aberto, só que ao mesmo tempo, os jogos do Homem-Aranha na época, eles não mostravam ali em Nova York a parte da rua, certo? E o jogo era se passado nos prédios, você tinha que ir em cada prédio e por aí vai, certo? E o jogo do Homem-Aranha mostrou isso, que assim, o jogo do Homem-Aranha, gente, na época do jogo do Homem-Aranha, ele é um jogo muito divertido e totalmente difícil de se jogar, só que ele tinha ali uma vontade a mais. As pessoas que gostavam de Homem-Aranha, que jogavam esse jogo, ele tinha algo diferente, né? Ele mostrava que era um mundo aberto, só que ao mesmo tempo não tinha muita tecnologia ali para mostrar algo, né? E também a gente tem que falar de dos maiores jogos, ou da maior franquia, que é feita pela Rockstar, que trouxe aí o seu mundo aberto, que é ali o GTA, né? Se você for pegar os GTAs antigos, você vai entender que a Rockstar, ela conseguiu trazer um mundo aberto na tecnologia que existia, que era um PlayStation 1, PlayStation 2 e por aí vai. Lembrando, a tecnologia nessa época de um PlayStation 1, de um PlayStation 2, os personagens eram quadrados, né? O mapa não era tão bonito assim, não era detalhado, né? E outra coisa, gente, tem uma das maiores franquias que eu já vi também que trouxe o mundo aberto, foi a Square Enix com a franquia do Final Fantasy, né? Tem vários Final Fantasy, todos os Final Fantasies trouxeram o seu mundo aberto, trouxeram algo diferente ali, né? E lembrando, gente, a gente tem que falar de tecnologia. A tecnologia na época de um PlayStation 1, PlayStation 2 ou do NES e por aí vai, não tinha tecnologia, certo? Então, as empresas, para fazer um jogo de mundo aberto, elas tinham que se virar nos 30 para trazer um jogo de mundo aberto. E todos os jogos de mundo aberto têm uma história por trás, tem uma lore. A lore é a história, uma história detalhada de cada personagem. E muitas vezes, gente, os personagens não tinham sons, né? E é lógico, quando você coloca som, o som é uma música, é uma trilha sonora de um jogo. E hoje em dia, os personagens falam e tem som de ambiente, som de personagem,
som das batalhas que você vai encontrar durante o jogo do mundo aberto, o som dos ambientes que você entra e sai, porque tem ambiente que é um som diferenciado, e quando você sai daquele ambiente para outro ambiente, muda o som, e na época, gente, não tinha esse som. E também a gente tem que falar da Nintendo. A Nintendo trouxe jogos de mundo aberto, que seria ali, né, o Pokémon. O Pokémon também, o personagem não falava, você, né, escolhia o seu Pokémon e ao mesmo tempo os sons do Pokémon era só esses sons que existiam. Existia o som de batalha, o som dos Pokémons que você escolhe, que você captura, certo? Quando você tá jogando um jogo ali. E ao mesmo tempo, o personagem não fala. E tinha muito texto, cara. Muito texto pra você ler, pra você entender. E detalhe, gente. Muitas vezes, esses jogos naquela época não tinha tradução em português, não tinha a legenda em português, não tinha a dublagem em português, então era tudo em inglês. Então Final Fantasy era totalmente inglês. E outra coisa, gente, eu aprendi inglês no Final Fantasy, num jogo do Pokémon, num jogo do GTA, mas eu não joguei GTA na época que foi ali concebido o GTA. Eu joguei muito mais Final Fantasy, Pokémon e até então o jogo do Mario, porque tinha muito texto e era textos em inglês, tá? Então é por isso que eu quero que vocês entendam isso, que na época que eu jogava videogame, os textos eram totalmente em inglês e não tinha em português. Mas voltando para os mundos abertos, hoje em dia, né, se você for fazer uma comparação de tudo que eu falei, você vai ver que jogo de mundo aberto, gente, a campanha vai durar mais ou menos entre 60 a 70 horas. Pode ser que ultrapasse essas horas, né? Pode ser que seja 90 horas, 100 horas e por aí. Vai. Só que assim, gente, os jogos de mundo aberto, eles precisam ser grandiosos por conta da parte financeira que a empresa está fazendo esse jogo, porque tem pessoas que eles contratam, ao mesmo tempo tem o marketing e ao mesmo tempo eles precisam do retorno financeiro para isso. Porque se eles não tiverem retorno financeiro, aí, gente, o jogo flopa. Por isso que os jogos de mundo aberto, eles são grandiosos, eles são bem feitos. Ou melhor, quando eu falo bem feitos, a gente tem que colocar umas aspas, porque muitas vezes os jogos de mundo aberto hoje em dia, eles não são assim tão bem feitos, né? E outra coisa, gente, eu não tenho preconceito com empresa. As empresas fazem os seus jogos, não importa se é Ubisoft, se é Square Enix, se é Rockstar, se é EA, se é Xbox, se é da PlayStation Studios, o que importa é que eles estão criando um jogo de videogame de mundo aberto com várias coisas para você fazer, que você pode muito bem só fazer a missão principal ou fazer a missão ou as missões paralelas. Mas ao mesmo tempo, se você for fazer as duas missões num jogo de mundo aberto, você vai fazer mais de 60 horas. Então, assim, os jogos de mundo aberto, eles são massivos, porque você tem que pensar, você tem que pensar o que você tá fazendo, você tem que prestar atenção na história, você tem que lembrar de alguma coisa que está acontecendo. E jogos de mundo aberto, gente, exige um pouco de pensamento. Então, assim, você tem que ficar prestando muita atenção do que está acontecendo num jogo de mundo aberto, porque ele tem muita coisa para você fazer. E hoje em dia, todos os jogos de mundo aberto, eles mostram oportunidades para você. Você pode muito bem fazer o jogo em 20 horas, em 30 horas, por conta da missão principal. Né? Quando eu digo 20 horas e 30 horas, vai depender também do jogo, né? Tem jogo aí que é 80. Mas ao mesmo tempo, o jogo de mundo aberto, ele te dá opções para você fazer só a missão principal, ou só a missão paralela, ou ao mesmo tempo fazer as duas ali intercalando entre missão principal e missão paralela. Então, gente, é assim, jogos de mundo aberto ou jogos de semi-mundo aberto, eles vão ser massivos, eles vão ser grandiosos, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar o chapéu naquela época que eu já falei pra você que era um Super Mario, que era meio que o mundo aberto, mas era dividido entre fases. Temos que falar de um Pokémon que eu já falei pra vocês que os jogos naquela época da Nintendo não tinha som. Não tinha som. Os sons eram sons de ambiente ou sons de ali de algum inimigo que você tem que derrotar.
e alguns outros sonhos do personagem que você controla, né? Porque o personagem que você controla, se for um Mario, tem um barulho do Mario. Se for só os Pokémons, tem um barulho do Pokémon. Só que o jogo do Pokémon, como falei, o personagem principal não fala, tá? Então, assim, gente, jogos de mundo aberto, ou semi-mundo aberto, ou jogos lineares, ele tem as suas diferenças. E as diferenças dependem, tá? Jogos lineares têm começo, meio e fim, como falei, dividido em missões. Então, se você está jogando um jogo de linear, ele vai ser dividido em missões, mas ao mesmo tempo ele traz ali um mundo para você interagir, tá? Jogos de semi-mundo aberto, ele também é linear, mas o mundo é grande, só que o mapa é pequeno, muito pequenininho para aquilo que o jogo tá te mostrando. O jogo tá te mostrando uma história e eles não têm como mostrar um mapa gigantesco. E aí vem os jogos de mundo aberto. Então, assim, gente, é um assunto muito difícil de entender do que está acontecendo, tá? Porque, assim, se você for jogar um jogo de videogame hoje, você vai entender muito bem como que um jogo de mundo aberto faz você pensar mais, faz você analisar os inimigos, analisar o que está acontecendo, analisar as histórias, porque jogos de mundo aberto, muitas vezes, as missões principais, elas complementam com as missões paralelas de um jogo de mundo aberto, tá bom? Então é o seguinte, gente, eu falei aqui vários jogos, falei Pokémon, Mario, jogos do Homem-Aranha, e hoje em dia os jogos do Homem-Aranha são massivos também, muito mundo aberto. Temos o Baldur's Gate também, o Baldur's Gate 3, que tem mais de 100 horas ou 120 horas, não sei quantas horas tem o Baldur's Gate, mas são jogos massivos e grandes que traz várias histórias ao mesmo tempo, com missões paralelas e missões principais da história, tá bom? Então é o seguinte, respira, dá uma pesquisada, né, se você joga videogame ou não, né, seria legal você pesquisar também se você não joga videogame, porque assim, gente, para jogar videogame existe concentração, mas se você tá querendo jogar um jogo de mundo aberto, exige mais concentração de você, tá bom? O Cerezão fica por aqui, um abraço a todos e outra coisa, dá uma pesquisada, pesquisem, porque vale muito a pena, tá bom? Cansei, falei demais, eu vou embora e tô cansado e é isso. Um fui, um beijo, um abraço e até a próxima.